Vamos lá. Eu quero fazer uma reflexão que eu venho pensando um tempo atrás e como mudou, né? Esse conceito, claro, eu até farei uma crítica em relação à alteração conceitual que houve, mas eu entendo que isso possa ser feito, pelo menos em algumas obras, mas o que eu não concordo é que isso tenha se tornado, na verdade, uma tendência, já, na verdade, desde muitos anos, né? E uma crítica aí ao mundo do entretenimento. Mas ela não é exatamente uma crítica, mas em alguma medida ela é apenas uma constatação. Mas no momento em que isso vira tendência, eu acho que é, isso tem que ser, na verdade, uma crítica. Né? Você fazer isso é uma tendência apenas como opção, eu entendo, mas isso é praticamente tomar conta de uma grande parte do nicho do entretenimento, aí eu já acho que realmente é um problema. Veja que interessante. Se a gente for parar para pensar, se a gente for observar, se você observar nos filmes, você hoje acaba tendo, eu imagino que menos, ou pelo menos não é exatamente uma predileção como já foi no passado, você eventualmente trabalhar com o conceito de. Vamos supor, vamos fazer um triângulo aqui. Mocinho, mocinha, ou às vezes só um dos dois, né? Ou só mocinho e só mocinha, e bandido. Hoje não. Hoje, desde até bastante tempo atrás, caiu isso sobre a questão de mocinho, mocinha, bandido. Não. Hoje nós temos, vamos dizer, uma pleia de players, vamos dizer assim, nos filmes. Você pode ter anti-herói e bandido, ou anti-heroína e bandido, ou você tem mocinho, anti-herói e bandido. E o que eu sempre achei muito estranho e muito. Não vou dizer muito interessante, sempre achei interessante, embora para mim muito estranho, é que muitas vezes eles fazem isso como se fosse um pedra, papel, tesoura. O herói não consegue ganhar do anti-herói, que não ganha do bandido, que não consegue ganhar do herói. É um círculo vicioso. Círculo vicioso não existe, é um círculo vicioso. É sempre assim. Um ganhou. Essa não, sempre assim não vou dizer, mas é assim com frequência. Então, eu acho que essa é mais ou menos a questão ainda. Então, apenas para trazer uma crítica de que essa relação que eventualmente, normalmente havia no mundo do entretenimento antes, em relação a seriados, em relação a filmes, em relação a desenho, isso com o tempo foi se quebrando. Talvez um pouco porque o motivo disso seja porque a própria sociedade vai, se você for analisar do ponto de vista talvez sociológico, ou até de alguns outros pontos de vista, a própria sociedade ela vai se tornando, vamos dizer, mais corrupta. Então a ideia do herói ela não consegue aceitar, a ideia do mocinho ela já não consegue mais aceitar, porque é uma ideia distante daquilo que ela pensa e daquilo que ela sente. Portanto, a ideia do mocinho ela se torna uma ideia desgastada. A ideia do mocinho se torna desgastada. Enquanto ela só consegue enquadrar na sua forma de compreensão, na sua visão, ela só consegue entender o anti-herói. E o bandido também. Ela não consegue. Ainda não que ela concorde com o bandido, claro, mas tipo, o bandido ainda é mais palatável do que o mocinho. E o mocinho se torna o vilão. Então, porque eles não conseguem entender, eles não conseguem encaixar na forma de visão deles. E daí eles tentam de tudo para fazer, os anti-heróis e os bandidos também fazem isso no sentido de sempre tentar detonar com a imagem do mocinho qualquer semelhança com a realidade. Não é mera coincidência, mas sempre tenta-se no final trabalhar com a imagem do mocinho a ponto de fazer ele parecer o bandido. Então, eventualmente aquela situação em que, por exemplo, fazer uma comparação com o RPG. Quando você tem alinhamento no RPG, normalmente, claro, se você é uma personagem muito boa, você só pode eventualmente, vamos dizer, você não pode exatamente lutar, você pode lutar em algumas circunstâncias. Se você tiver um alinhamento, se você escolheu para sua personagem, optou para sua personagem um alinhamento que seja de extrema bondade. Então, portanto, a violência vai ser uma absoluta exceção.
Então, se você eventualmente pega um paladino, escolhe um paladino que vai ter esse alinhamento necessariamente, né? Você pode colocar ele numa situação em que ele teria que sair dessa bondade total, porque ele não, para poder usar violência, porque ele não poderia usar uma violência fora das situações estritas em que eventualmente lhe fosse permitido. Mas é aquela coisa, então, vamos dizer assim, se eventualmente houver apenas o risco de que haja algum resultado muito ruim em relação a algo que tenha sido causado por maldade, eventualmente na questão do risco, necessariamente talvez ele não possa intervir. Por exemplo, há outras possibilidades de se colocar isso, mas poder-se-ia fazer com que esse alinhamento do bem do personagem, o que poderia ser colocado como mocinho aqui, numa situação contraditória, em que ele não poderia usar a violência, ou seja, em que ele usar a violência seria errado, mas ele deixar de usar a violência ele estaria se omitindo. Então, veja como no final fica. Claro que no final, em outras circunstâncias, depende. Né? Na vida real, eu estou falando isso no entretenimento, na vida real não seria bem assim, claro. Você teria muito mais opções para relativizar o seu próprio alinhamento pessoal. Mas não é disso que eu estou falando, eu estou só falando no RPG. E dizendo que como, eventualmente, essa contradição, eu acho, eventualmente, poderia ser utilizada para tentar descaracterizar os mocinhos. Né? Eles estão tentando justamente mostrar contradições, dizendo, não, nessa situação aqui, a sua bondade não pode ser aplicada. Quando, na verdade, poderia, mas é que tá, a tentativa dos anti-heróis e bandidos é justamente, não, vamos tentar inventar situações para que eventualmente o mocinho não possa interferir. Porque não é o padrão social, e não é o padrão social que esses caras querem colocar, na verdade. Então, veja como no fundo é uma coisa, no final, subliminar, embora não seja subliminar, como diria o Kleber Machado, porque não é pontual, é estrutural. E uma vez que seja estrutural, é sucessivo. Então já não é mais subliminar, é liminar. Veja como isso é algo liminar. Isso acaba acontecendo em várias obras. Então, no final, o medo das pessoas é sempre do cara que vai eventualmente insistir na maldade, mas que muitas vezes é apenas um teste. Há uma esperteza. O cara vai ter que estudar muito para eventualmente descobrir qual é a contradição ou qual é o erro do pensamento do outro. Mas o cara vai ter que se matar para fazer isso. Né? Então, né? Não deixa de ser uma luta contra o mal. Mas tá vendo que eventualmente não é uma coisa mocinho bandido em que a princípio as coisas seriam mais facilmente resolúveis? Ou não digo mais facilmente, mas a ideia de entender como se deve derrotar o bandido é uma ideia mais fácil de entender, talvez não fácil de executar, mas fácil de entender. Esses caras eles dificultam mais ainda, porque eles vão colocando várias camadas. Principalmente o anti-herói, talvez até mais do que o próprio bandido, se você for pegar em filmes. Eles tentam colocar várias camadas e, não, mas aqui você não é bom, aqui você não é bom, aqui você não é bom. Eles tentam colocar várias camadas. E é isso que no final está se fazendo, infelizmente, no que se refere à mídia hoje em dia. Mas não no que se refere à mídia, nesse caso. Porque antes da mídia, especificamente, é uma tendência social. É uma tendência social. E por isso que a mídia acaba refletindo isso de duas formas. A sociedade influencia a mídia, mas a mídia também influencia a sociedade em contrapartida. E a ideia que, eventualmente, nesse caso, sociedade e mídia querem instituir é a mesma ideia. Vamos colocar várias camadas aqui, porque vamos colocar várias armadilhas, para que, eventualmente, ou talvez um objetivo, dependendo da situação, para que o bandido não seja, de alguma forma, atacado, porque você tem várias camadas que impedem, ou mesmo o anti-herói não seja atacado, porque você tem várias camadas de relativismo em relação àquele que seria, ou aquela que seria a boa personagem. Normalmente personagem feminina também não consegue atingir esse nível. Normalmente é mais personagem masculino. Não que seja impossível, não que não haja nada nesse sentido. Mas muitas vezes as personagens femininas também estão, na verdade, cumprindo o papel de anti-herói. E havendo menos mocinhas, na verdade. Né? Justo ou injustamente nessa questão dessa relativização, desse relativismo de valores. Depois eu que sou relativista, mas eu não relativizo isso. Eu sempre valorizei o papel do mocinho. Eu acho que é um papel necessário. Eu acho que nós não devemos criticar, na verdade, o Senhor Justiça. Né?
ou aqueles personagens que seriam mais senhores de justiça. Eu sempre reconheci importância a eles, né? Mas cada vez menos se dá importância a essas personagens, então apenas um alerta social, um aviso a geral aí de que isso pode ser um risco, na verdade é um risco, mas que isso possa ser um risco social, ou que isso já é um risco social que está acontecendo em sociedade atual, muito em função da mídia, deslocando o excesso de valoração, excesso de valorização para personagens que às vezes não são exatamente do mal, mas possuem tendências malignas. Então, descaracterizando. Deus é bom. Valeu.